proporção, tá? Toda vez que falar razão, dá uma ideia de divisão. Como assim? Vamos supor a definição genérica. Vou botar assim, o número A está para o número B. Esse está para é o traço da divisão. E uma fração é uma ideia de razão, né? Toda fração é uma divisão. Número A está para o número B, assim como o número C está para o número D, exemplo, assim como o número E está para o número F. Aqui são letras que vão virar número, né? Uma forma genérica de representar. Igualdade de frações ou igualdade de razões, né? É chamado de quê? De proporção, tá ok? Tem uns desdobramentos aí que daqui a pouco eu vou colocar, só para você ter uma noção. Por exemplo, o número 3 está para o número 8, assim como o número X, o número 4, botar o número 4 está para o número Y, um exemplo, tá? Não vai dar divisão exata não, mas só para você entender. Calcule o valor de Y. Duas frações com sinal de igual no meio e multiplica o quê? Cruzado. Vai ficar 3y é igual a quanto? 8 vezes 4, 32. Y é igual a quanto? 32 sobre 3, tá? Seria a nossa resposta. Tranquilo? O que mais que a gente pode fazer aqui, só para você entender, né? Se fosse multiplicação de frações normais, 2 quintos aqui eu já te mostrei, né? Vezes 4 sétimo, exemplo. A gente multiplica o que? Reto, numerador com numerador, denominador com denominador. Quando é igualdade, o sinal de igual no meio, multiplica cruzado, tá bom? 4 vezes 2, 8. 7 vezes 5, 35, tá bom? Eu vou te passar uns exercícios para você resolver aí. A gente resolve sempre assim, em termos de razão e proporção, tá? Vou passar mais o que aqui? Juros simples que deve cair aí. Antes de juros simples, vou te passar um bizu aqui, vai ser bom. De tabela, tá bom? Olha só. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Olha o que eu vou fazer. Tudo alinhado, tá? Presta atenção. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, centigrama, decigrama, centigrama, miligrama. Beleza. Parte do litro agora. Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Tá bom? São os principais aqui. Vou botar ao quadrado e ao cubo também, ó. Quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, tá bom? Beleza. Eu vou botar o cubo agora aqui e vou te explicar essa tabela pro resto da tua vida, tá? Você não vai errar nunca mais isso. Quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro ao cubo, decímetro ao cubo, centímetro ao cubo, milímetro ao cubo. Beleza? O que acontece agora aqui? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui rapidinho também, ó. Hora, minuto e segundo. Geralmente a gente coloca assim essa tabela. Não sei se você está percebendo, eu estou colocando na ordem decrescente, do maior para o menor. O maior está na esquerda e o menor está onde? Está na direita, né? Do maior para o menor. Imagine uma reta numérica, tá? Vou colocar aqui. Uma reta numérica, aqui a origem, para cá o positivo, para cá o negativo. Então, se eu estiver caminhando, deslocando, né? Se eu estiver percorrendo, deslocando para o positivo, dá a ideia de quê? De multiplicação. Toda vez que eu estou multiplicando, eu estou aumentando algo. E toda vez que eu estou dividindo, eu estou reduzindo algo, né? Leva para essa analogia. E se eu estiver voltando, né? Ou seja, da direita para a esquerda, estou voltando, né? Nesse sentido assim. Se eu estiver voltando, indo para o negativo,
do eixo da reta numérica, eu vou dividindo, indo para o positivo, vou multiplicando, indo para o negativo, vou dividindo, tá bom? Vou colocar uns exemplos aqui. E a cada andada, a gente multiplica por 10. Olha essa unidade de medida, quilômetro, quilograma, quilolitro, tá tudo certinho, né? Vou passar a caneta vermelha aqui na unidade central, que é a referência aqui, ó. A central, ó, metro, grama, litro, metro ao quadrado e metro ao cubo. Para cá são os múltiplos do metro, para cá são os submúltiplos do metro, tá bom? Só para ter como referência. Mesma coisa vale para os outros, ó. Quilômetro, quilograma, quilolitro. Hectômetro, hectograma, hectolitro. Decâmetro, decagrama, decalitro. Tá percebendo? Tá alinhadinho as tabelas. Tá? Colocou assim na ordem decrescente, alinhadinho. Aí é só fazer as conversões. Por exemplo, vou falar 5 decímetros, eu quero jogar em hectômetro. Quanto é que vale em hectômetro? Vamos lá. Aí como é que a gente faz? Decímetro tá onde? Tá aqui. Eu quero jogar para onde? Hectômetro, tá para cá. Então estou voltando. Se eu estou voltando, eu estou indo para o negativo. Então vai ser uma divisão. Ou seja, eu vou andar a vírgula para lá. Se eu estivesse multiplicando, eu andaria a vírgula para cá. Entendeu? Então como é que eu vou fazer? Se é 5 decímetro, o 5 está aqui, né? Quando é um número inteiro, não aparece vírgula. Se fosse número quebrado, se ser 0,5, enfim. Se apareceu um número assim, tipo esse aqui, ó, 23. Eu botei 2,3, eu botei, por exemplo, 0,23, não. Eu botei o 23, então ele é um número inteiro. Se é um número inteiro, a vírgula está sempre depois do último número, só não tem obrigatoriedade de colocar. Fica subentendido que ela já está lá. Então, o 5 é um número inteiro, a vírgula vai estar onde? Depois do 5. 5,0 é a mesma coisa que 5, é a mesma coisa. Então tá beleza, tá no decímetro, eu quero chegar no hectômetro. Como é que a gente anda? Quantas casas a gente vai ter que dividir, né? A cada ida ou volta divide ou multiplica por 10. Se eu estiver dividindo, vai ser por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e por aí vai. Se eu estiver multiplicando, a mesma coisa. 10, 100, 1000, 10.000, sempre potência de base 10, tá bom? Vamos lá. Então no decímetro, como é que eu começo a contar, professor? Não conto com essa, eu conto com a próxima. Olha só. Não contei uma aqui, eu contei uma na próxima, ou seja, no metro. 1, 2, 3. Então vai ser o quê? 10, 100, 1000. Vou dividir por 1000. Então vai ser o 5 por... Se eu estou dividindo por 1000, vou botar até aqui para ficar didático. Por 1000, na prática, o 1000 tem aqui 3 zeros. Então eu vou voltar a casa a vírgula quantas vezes? Vou voltar a vírgula 3 vezes. Não é 5,0? Vou voltar a vírgula 3 vezes, ou seja, vou percorrer por negativo, lembra? Estou indo para lá. Então, como é que eu faço para não errar? Olha só. Ó, 1, 2, 3. Eu vou preenchendo com zero em cima, não é no vão. Se preencher no vão, vai contar errado, vai dar errado. É o zero em cima desses pontos, vamos colocar assim, ó, exatamente em cima, não coloca no vão, tá bom? Então a vírgula deslocou, ela estava aqui, veio para cá. Então vale o quê? 0,005 hectômetro é a nossa resposta. Deu para entender? Eu vou mostrar mais um exemplo aqui para ficar bem didático, tá? Isso vale para qualquer tabela ali, tá bom? Essa referência aí vale para qualquer tabela. E é sempre padronizado, por exemplo, quando a gente fala ao quadrado aqui, a gente está falando de superfície, de área, né? Calcule a área do triângulo, do quadrado, do trapézio. Está falando de área, se você perceber, vai estar a unidade de medida elevada ao quadrado. E quando fala de volume, a gente está falando elevado ao cubo. E o que é padronizado? Um decímetro cúbico, ó, dm cúbico, ele é numericamente igual ao litro. Então, se eu falar 50 decímetros cúbicos, 50 litros, 100 decímetros cúbicos, 100 litros, e por aí vai, tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui só para ficar didático essa parte aí, depois você vai entender. Aqui o expoente é 1, né? Foi o que eu falei, se for para lá vai multiplicando, se for para cá vai dividindo, mas sempre de 10 em 10. Quando o expoente é ao quadrado, é de 100 em 100. 100, aí vai ficar o quê? 10.000 e por aí vai. Vai aumentando os zeros de 2 em 2. 100 e por aí vai. Multiplicando, andando para lá, ou voltando, dividindo, mesmo raciocínio. Se por 2 é de 100 em 100, por 3 vai ser de 1.000 em 1.000, ou seja, de 3 em 3 zeros, porque o expoente é 3. Tranquilo? Então, vou colocar aqui, olha só. Vou botar 5,3 quilômetros cúbicos. Eu quero transformar em decâmetro cúbico. Vamos lá. Só para ficar didático, tá? E vou passar essa parte aqui.
Beleza. Aqui é um número decimal, um número quebrado. Eu botei a vírgula ali, né? Então, se eu quero jogar de quilômetro cúbico a decâmetro cúbico, eu vou fazer o quê? Eu vou andar quantas vezes a cada aqui? Eu vou dar uma. Na próxima, lembra? Duas. Só que a cada andada é por 1000, né? Por 1000. Então, o total são quantos zeros? 6 zeros. Ou seja, eu vou ter que deslocar a vírgula 6 vezes. Deu para entender? No sentido positivo, multiplicando. Que eu estou indo para lá. Então, tá aqui, ó, 5,3. Vou deslocar 6 vezes. É assim mesmo, pessoal. Olha só. Uma, ó, duas, três, quatro, cinco, 6. Vou colocando zeros no ponto, lembra? Não coloca no vão, senão vai errar. A vírgula deslocou. Ela estava aqui, veio para cá. Que número é esse? 5, 3, ó, 2, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, vírgula 0. Então, na prática, o quê? 5 milhões e 300 mil. Que esse zero aqui depois é só para sinalizar. Tranquilo? Tá dando para entender ali? Só essa passagem de unidade de medida? Agora eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Vou apagar essa parte, tá? Vou apagar essa parte aqui. Só explicar esse finalzinho aqui, depois a gente vai fazer alguns exercícios. Hora, minuto e segundo. Vamos lá. Como é que eu calcularia a hora, minuto e segundo? Mesmo raciocínio, se eu tiver do maior para o menor, se eu estiver indo para lá, vou multiplicando por 60. Por 60, por 60. Se eu estiver voltando, vou dividindo, ou seja, eu estiver voltando para o negativo, né? Da reta numérica, vou dividindo por 60. Esse é o raciocínio. 3 horas tem quantos segundos? Vamos lá. 3 vezes quanto? 60, né? Vamos dar de novo 60. 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 3 vezes o quê? 3.600. Agora é só multiplicar aqui, ó. 36 por 3, 6 vezes 3, 18, sobe 1, 3 vezes 3, 9 com 10. 108, com esses dois zeros, 108, 00, ou seja, 10.800 segundos. Tranquilo? Até aí bem de boa, né? Só para você entender essa parte de unidade de